Bem, beleza? Eu sou o Velberan e hoje eu tô aqui na frente da prefeitura que a gente veio acompanhar a recital que teve da escola do nosso filho, né? Que aqui é o seguinte, uma vez por ano eles fazem um sorteio nas escolas da cidade, sorteiam uma sexta série dentro das sextas séries da escola para vir se apresentar aqui para a cidade toda, né? E daí neste ano meu filho teve será que seria sorte ou azar? Teve a sorte de ser sorteado, né? A turma dele foi sorteada, daí eles vieram aí se apresentar. Apesar que eles falam que é pra cidade inteira, mas na verdade são só os pais que vêm, assistem, só assistem a apresentação deles e vão embora, né? Mas foi uma apresentação bacana aí que tiveram. Aí a gente aproveitou esse parque bonito pra caramba que tem aqui na frente, né, da prefeitura, pra comentar que essa semana, foi semana passada, né? Foi semana passada, a gente foi na escola que o meu filho vai estudar ano que vem, que seria o Chugaku, né, que seria tipo o ginásio, que aqui é que nem tem no Brasil. Na minha época a gente estudava até a quarta série no primário, depois a gente ia pro ginásio da quinta série em diante, né, e tinha essa transição, né, que era tudo diferente. Lá até a quarta série a gente só tinha um professor, né, para ensinar a maioria das matérias pelo menos, e depois eram vários professores, era um professor por disciplina, mudava bastante coisa, os professores eram mais sérios, eram mais rigorosos. Então aqui no Japão tem um lance parecido com esse também, que na escola primária, assim, os professores são bem yasashi, que eles chamam, né, que são assim, são mais simpáticos, né, e o pessoal comenta muito aqui que os professores do ginásio do Chugaku são muito kibishi, são muito ríspidos, são muito exigentes e assim, tem muita preocupação, né, nessa transição da criança aqui do ensino primário pro ginásio, então. E justamente por isso, né, a escola tava vendo que a gente tava preocupado pra caramba, eles convidaram a gente pra dar uma passeada na escola um pouco antes da hora, né. Na verdade, as crianças mesmo, elas já fazem esse passeio todas juntas, só que mais tarde, né. Só que a gente foi convidado pra fazer um passeiozinho lá antes da hora, então, pra saber como é que era. A primeira coisa que eu reparei lá, né, é que o diretor da escola onde meu filho estuda agora, e também os professores, quando eu vou fazer alguma reunião, eu vou lá, eles sempre estão de terno e gravata, tão mó sério assim, né, assim, um estilo bem formal. E o carinha que recebeu a gente tava com um casacão de moletom, todo largadão, andando com o bração cruzado assim, e foi engraçado, parecia aqueles professor de anime, assim, aqueles professor meio loucão. E aí fomos dar uma passeada na escola, assistimos um pedacinho de várias aulas lá e achei bem interessante. Primeiro que, assim, a escola, né, o Chugaku que a gente foi lá, o cuidado dela tá bem diferente, assim, da escola que o nosso filho estuda, né, assim, dá pra ver que é bem mais antiga e faz tempo que não faz manutenção nela, então tem muita pintura que tá descascando. Meu filho mesmo passou, assim, ele reparou que o chão tava manchado, né, tava bem... Eu acho que tava manchado, encardido, né? Assim, aquele negócio assim de faz tempo que não reforma. E ele estranhou isso, porque na escola que ele estuda lá é tudo branquinho, tudo limpinho, bonitinho. E só que também a escola que ele tá lá, ela passou por reforma faz pouco tempo, né? Então, a gente foi dar o passeio lá e a gente foi entrando nas salas, daí pra assistir só um pedacinho das aulas. A primeira que a gente foi era na aula de matemática. O professor, assim, bem sério, a sala tava um silêncio, assim, mano, disciplina quase militar, assim, sabe? Dava até um clima ruim, assim, de entrar lá. Era um negócio bem carregado mesmo, assim, todo mundo muito sério, resolvendo, assim, sei lá que matéria, que conta que eles estavam fazendo. Era trigonometria, né? Eu acho que tava um monte de risco lá no quadro. Eu não me lembro daquela matéria não, mas deu pra ver lá a concentração daí dos alunos e também a questão do uniforme, né, que na escola que o nosso filho estuda agora, que é o primário, não precisa usar uniforme na sala de aula mesmo, né, só em algumas situações especiais, e no Chugaku tem que usar, daí é aqueles uniformes que nem dos mangá mesmo, né, dos anime, que é aquele terninho, tipo um terninho preto pros meninos e uma roupinha tipo de marinheiro pras meninas. A uniformização também tava toda lá, né, nessa sala. Daí depois a gente saiu dali e fomos pra aula de música, né, que foi em outra sala, né, daí tem um auditório e a gente entrou, já tava outro clima lá,
né? Então, quando a gente entrou, os alunos todos olharam pra gente assim com uma cara, né? Porque imagina, entrar 3, que tava eu, minha mulher e meu filho, né? Entrar 3 gaidinzão na sala lá, de repente daí todo mundo olhou, começaram com os outros, né? E a turma toda tava lá vendo a parte teórica, né? E tinha uma garota daí tocando piano, pra tocar piano, e 3 que iam cantar. Parece que elas estavam fazendo tipo uma prova lá. E eu acho que a gente azedou a prova delas, porque a gente entrou, a menina começou a tocar, a menina do piano começou a tocar, e as meninas que foram cantar, não saiu a voz. Elas começaram a cantar lá, Mapuxi. Não saía a voz, daí os outros alunos lá, deu pra ver que eles se tocaram, porque eles ficaram com vergonha da gente ter entrado lá na sala, né? E todo mundo começou a dar risada baixinho assim também. Então, tipo, deu pra ver que era outro clima já que tava nessa sala, mas foi engraçado. Daí a gente só ficou um pouquinho, né? O carinha que tava levando a gente lá viu que a gente tava atrapalhando, daí esperou assim acabar a apresentação e a gente saiu de lá rapidinho, né? Pra eles continuarem a prova direito. Mas também tava num clima bem mais sossegado. E foi a mesma coisa na outra aula que a gente foi, que daí já era de Nihongo mesmo, né? Estudando kanji. Na verdade é Kokugo que chama, né? Os estrangeiros falam Nihongo, mas na matéria na escola é Kokugo, que seria a língua do país, né? E esse daí tava num clima bem mais sossegado também, né? O professor explicou algumas coisas lá, aí ele começou a fazer um desenho no quadro para os alunos tentar descobrir o que era. Só que ele começou desenhando um corpo que parecia de um porco, daí fez um rabo que parecia de um cachorro, né? Botou umas patinhas assim meio genérica, uma cabeça que parecia de gato, a orelha parecia de cachorro, a orelha era de porco, né? E a cara de... Ele misturou tudo, os bichos, assim, fez tudo esquisitão, né? Daí deu pra ver que os alunos, assim, estavam achando engraçado o desenho dele. Meu filho também achou engraçado, né? E ele perguntou pras crianças, o que é isso daqui? Daí um levantou pra responder, falou, é um gato, né? Ele falou, não é gato não, vai mais um. Daí que realmente tava parecendo um gato o negócio. Ou um porco, sei lá, pra mim tava parecendo um porco. Daí o outro foi lá e respondeu, né? Parecia um cachorro, né? Que ele falou, Inu. Ele falou, isso aí, é Inu. Daí colocou lá o kanji de Inu. Daí ele falou, mas tem outras formas de chamar esse bicho aqui também, né? Daí foi outro respondeu, né? Ken, que seria outra pronúncia pro kanji de Inu, né? Então é isso daí que ele tava ensinando lá também de um jeito bem mais descontraído. E com esse professor, assim, eu vi que os alunos estavam super à vontade, estavam curtindo bastante a aula. E nessa parte foi interessante, né? Que é bem aquele esquema mesmo que tem em tudo quanto é escola. Que tem os professores que são mais sérios, assim, que aquele aula de matemática, assim, pelo que eu notei, assim, deve ser um saco aquele professor, né? Só de entrar na sala, assim, já dava pra sentir aquela uruca, assim, sabe? Então, realmente não deve ser muito bacana. Só que tinha outras, assim, que tava bem descontraída, tava bem gostosa. Então é a mesma coisa que tudo quanto é escola que tem por aí, né? Sempre tem aquele esquema de um professor mais pela-saco e outro professor mais legal, mais brincalhão e tal, e acaba ficando gostosa a aula, né? Então é mesma coisa, né, que tem nas escolas do Brasil nessa parte. Depois a gente foi para uma aula do 3º ano. Na verdade tava misturado, né, as turmas não era só do 1º ano não, né. A gente foi do 1º, do 2º e 3º, né. A última foi do 3º, que era de inglês, né, e eu achei bacana a atividade que eles estavam fazendo lá, porque eles estavam fazendo uma aula com flashcard. A professora dividiu a turma, assim, tipo, em grupinhos de 4 alunos e colocou um monte de cartãozinho com desenho em cima das mesas. Aí ela começava a ler uma frase e o aluno que pegasse a cartinha lá que tivesse o desenho representando aquela frase, e aí marcava um ponto, né? Mas interessante assim era o nível da professora que estava dando aula, que ela ia falar lá, "This is a boy running with a ball", aquele inglês assim bem sotacudo mesmo, que também me lembrava muitos professores que eu tive lá no ginásio, né? Que assim, eram professores que só sabiam aquela matéria que estava no livro, tinha uma pronúncia assim bem caricata também, né? E assim, bem diferente, professor que dá curso, por exemplo, né, de inglês. E eu achei isso bacana. Inclusive, na escola que ele tá, no primário agora, ele tem aula com professores estrangeiros, né? Que aí tem uma pronúncia assim mais próxima dos países de origem, né? O professor dele desse ano é de onde?
desse ano é da Filipinas. A Filipina, né? Nas Filipinas o inglês é a segunda língua também. E depois de interessante a gente foi lá pro ginásio, que era um ginásio bem grande, né? Multiesportivo. Na hora que a gente chegou, os alunos masculinos estavam jogando vôlei, estavam tendo aula de vôlei lá, treinando toque, né? Já que não estavam treinando toque porcaria nenhuma, né? Um pegava a bola com a mão e jogava pro outro. É bem diferente fazer toque, né? Mas enfim, eles estavam praticando vôlei lá. Isso é outra diferença interessante, porque os meninos fazem aula de educação física separados das meninas. E as meninas estavam num outro ginásio embaixo treinando Kendo, né, que seria como se fosse a esgrima japonesa, mais ou menos isso, que é uma arte marcial com espada de madeira, certo? Aí veste também uma armadura, uma proteção na frente do rosto e tudo mais, né? E a gente foi lá ver um pouquinho da aula delas também. O professor que estava com a gente falou que todos os alunos lá têm que ter pelo menos uma matéria de artes marciais, né? Só que nessa escola só tinha de Kendo, que era essa de espada de madeira mesmo. E antes tinha judô também, só que eles tiraram o judô porque estavam tendo muito problema com o acidente, né? Tiveram algumas crianças que se acidentaram, saíram machucadas lá, aí eles tiraram o judô da escola. Quem quisesse praticar judô daí tinha que ir numa academia que tinha lá perto daí. E isso até foi meio assim, né? Porque a gente tava querendo colocar o guri no judô lá na escola, então vamos ver como é que vai ficar isso daí, se dá, mas pelo menos o Kendo tem. E depois da aula, da parte prática, né? A professora deu mais algumas instruções lá, aí todas as meninas sentaram no chão daquele jeito, né? Sentaram em cima das pernas mesmo, com a caixinha de plástico lá, tiraram as armaduras lá, arrumaram certinho, colocaram lá. Deu pra ver, assim, um jeito que elas guardam, assim, também numa disciplina, assim, ó, 100%, dá até medo de ver. Todas bem quietinhas, colocando os negócios certinho, arrumadinho lá, né? Provavelmente para as outras crianças usar. Então foi bem interessante, né? Esse passeio justamente para tirar um pouco dessa preocupação sobre o Tchugaku, que tinha muita gente que botava assim terror mesmo na gente, né? Falando que os professores eram muito brabos, as aulas também era muito difícil e tudo mais, né? Então tipo, tem professor ruim, tem professor que é mais sossegadão assim, como qualquer escola que tem por aí, né? No Brasil, assim, também a gente passa por um professor ruim pra caramba, tem valentão fazendo bullying, tem professor que é mais da zoeira e tal, né? É bem diversificado. Então, aqui no Japão parece que é meio que o mesmo lance, né? Não vi muita diferença nisso daí, serviu pra dar uma sossegada na gente então. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente não dá pra passar lá na escola gravando ela pra mostrar pra vocês, mas a gente pode contar como é que é, né? Então deixa um comentário para nós falando o que vocês acharam, clique no gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!